Saudações a todas e a todos do nosso ecossistema. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Ecoteologia Decolonial, esse nosso espaço de troca mútua, de aprendizado, de coexistência, até chegarmos à condição de um só com a Terra, com a criação. Hoje a gente dá continuidade nos nossos estudos, falando o que nós tínhamos anunciado, que falaríamos sobre Ouçam a Terra. Hoje é o nosso penúltimo encontro dentro dessa nossa série, que fala de um amor cósmico. E o nosso texto, ou os nossos textos, base para a nossa reflexão hoje, encontram-se no Salmo 19, dos versos de 1 a 8, e em Romanos, capítulo 8, dos versos de 18 a 22. Queria começar lendo o texto dos Salmos, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, da sua alcova, do seu aposento, e se alegra como um herói, e corre o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade do céu, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou faz sábio o simples, ou mostra a sabedoria do simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Bem, o texto que acabamos de ler trata-se de um salmo de Davi. Davi, que, como a gente sabe, ele tinha um talento musical específico, e com a ajuda de Samuel, que foi o profeta, que foi o que ungiu Davi rei, a gente consegue também perceber que Davi ele tinha um apreço por escrever salmos e hinos e um gosto especial por culto, por cultuar, pela adoração. Lembrando que o culto também faz parte, é originado a partir da palavra cultivar, né? Mas isso é história para um outro encontro. E aqui nesse texto é interessante porque Davi ele nos apresenta um culto contínuo, silencioso, mas ao mesmo tempo estrondoso, que é o culto da criação. Nós precisamos perceber algumas coisas que são interessantes aqui na fala de Davi, na construção do seu texto. A gente vê algumas indicações interessantes a respeito da mitologia babilônica. A gente tem que lembrar que Israel era cercado por outras nações, outras religiões, e cada um arrogava para a sua mitologia as origens do mundo, as origens do universo. E aí Davi vai pegar um dos símbolos principais dessa mitologia babilônica, que era o sol, e representava a justiça, e vai dizer que o sol é uma criatura de Yahvé, ou Jeová, que era o nome atribuído a Deus naquele momento. E mostra que mesmo esse astro tão grandioso, que simboliza a justiça, proclama os feitos desse Deus Criador e proclama o seu amor por tudo que houvera criado. Pois bem, mas para além dessa beleza do Salmo e do talento de Davi e do questionamento que ele faz com outras mitologias, algo que é transmitido nessa mensagem, nesse Salmo,
que o Espírito aproveita para nos alertar. E a gente ouve ali, por trás, nas entrelinhas, ou como um grande pano de fundo para essa mensagem: ouçam a criação, ouçam a terra. Por que o Espírito Santo de Deus, por que Ruá está nos fazendo esse alerta? Isso nos leva para o outro texto que temos separados para essa nossa reflexão, que é o texto que está em Romanos capítulo 8, dos versos 18 a 22, que fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação, ou a ardente expectativa da criatura, a ardente expectativa da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada, a mesma criação seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, do 12 ao 22. Deixa eu fazer só um parênteses aqui para essas alterações que eu fui fazendo ao longo do texto. Primeiro eu queria dizer que onde a gente lê no texto do Novo Testamento criatura ou criação, esses dois termos eles vêm de um termo só também, que é quitissis, que vai ser utilizado tanto para criatura quanto para criação. Então, quando nós lemos nova criatura, quando nós lemos nova criação, nós estamos lendo quitissis nos dois pontos. Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, e é muito importante que a gente observe, são as palavras que Paulo utiliza para falar dessa esperança que a criação tem e essa revelação dos filhos de Deus. Veja só. Na esperança de que também a mesma criação seja liberta da servidão da corrupção. Não vamos nos deixar limitar ou reduzir a reflexão bíblico-teológica para o significado de corrupção nos dias de hoje. A corrupção que nós vemos nos dias de hoje, ela é um desdobramento do pecado, tá certo? Então, a corrupção que Paulo fala aqui é o pecado que corrompeu a criação de Deus desde o começo. E essa mesma criação espera a revelação dos filhos de Deus, ou seja, ela não espera a revelação de um terceiro, do ser humano, mas ela espera a revelação de todos os filhos de Deus. Ela, inclusive, mais uma afirmação para que a gente entenda que o amor de Deus ele está para todo o cosmos, toda a sua criação, todo o que foi manifesto a partir da ação do verbo criador de Deus. Então, porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto. Se geme juntamente, ela espera juntamente também. Ela espera a revelação da glória dos filhos de Deus. São os novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra quer dizer a completude do reino de Deus estabelecido. Sigamos. Parece que esses dois textos, eles ficam nos dando constantes alertas, como um resumo de tudo o que está descrito a respeito da relação de Deus com a sua criação, de capa a capa do texto bíblico. E essa mensagem é: ouçam a terra. Pare para pensar um pouquinho comigo. O ser humano recebeu os resultados do seu próprio pecado. Mas a terra recebeu o resultado do pecado do ser humano. A terra não fez nada para sofrer as dores de parto que sofre. Tudo o que a criação geme de dor,
Tudo que a criação sofre é consequência do pecado, não de uma ação dela. Sabe por que não de uma ação dela? Porque o texto primeiro que a gente viu dizia que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sua criação inteira fala do Criador. Nós, seres humanos, aprendemos a falar de morte. A não ser aqueles e aquelas que atenderam ao chamado da reconciliação, aprenderam a falar de vida. Mas, grosso modo, o ser humano aprendeu a falar de morte. Então, pensando no encontro que tivemos terça-feira, podemos perceber que do mesmo jeito que Ruá foi soprada nas nossas narinas, nas narinas dos seres viventes, e nós nos tornamos alma vivente, conforme Gênesis 2:7, ela também preenche toda a terra, transformando essa terra num ninho vital, Ayum, como é entendido pelos nossos povos originários. Esse ninho de vida que podemos entender sendo a terra um organismo vivo, cheio do Espírito Santo de Deus. E ela continua nos falando. E o Senhor tem nos orientado a ouçam a terra. O Senhor tem nos orientado, ouçam a terra. O que a terra está dizendo? Dentro dessa história do amor cósmico de Deus, algo aconteceu e a terra tem anunciado suas dores. O que ela está dizendo? E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a olhar ao seu redor. Olhe por todo o país. Veja o Rio Doce, que foi morto pela ganância da mineração que acumula a partir da extração de minério do seio da terra, para que poucas pessoas possam ter milhões, milhares de reais, dólares nos seus bolsos. Olhe para o Rio São Francisco, que está sendo salgado, suas águas estão sendo salinizadas pelo avanço do mar, resultado das mudanças climáticas que nós causamos com essa ansiedade industrial que joga toneladas e toneladas de poluentes no meio ambiente. Veja o desequilíbrio do Porto de Suape, causado pelo Porto de Suape, que faz com que os tubarões ataquem as pessoas na Praia de Boa Viagem. Se você não sabe o que é isso, dê uma lida sobre o que é que foi necessário para a instalação do Porto de Suape aqui no Cabo de Santo Agostinho. Aquilo é um crime ambiental. Aquilo não é avanço nenhum para o estado de Pernambuco. Aquilo não é avanço nenhum para o Brasil como um todo. Até porque o avanço que foi prometido estava forjado, baseado no tema do desenvolvimento, que tem por base o domínio e a exploração da natureza. Veja as queimadas sistemáticas na Amazônia, que só fazem aumentar ano após ano. Veja os povos indígenas sendo invadidos e violados por falsos missionários, que continuam há mais de 500 anos destruindo sua cultura e sua vida. Veja os povos quilombolas, que estão tendo suas terras roubadas para que sejam instalados parques elétricos, parques industriais, parques que só servem a um Deus, o Deus dinheiro, o Deus mamon. Depois de tudo isso, releia o que diz Romanos capítulo 8, do 18 ao 22. A natureza, a criação de Deus está agonizando. E o amor cósmico desse Deus nos chama como igreja, seu corpo, para que ouçamos a terra, para que a gente possa ouvir o grito de lamento da terra. Tem algumas coisas que travam a nossa compreensão. Uma delas é que nós nos achamos racionais e erroneamente nos achamos os únicos seres racionais. Mas isso talvez seja a maior prova de irracionalidade colonial que se possa ter.
porque dizemos que são irracionais aqueles cuja fala nós não entendemos. É tanto que, em 1949, o presidente Truman dos Estados Unidos anunciou que teríamos que buscar compreender para dominar a natureza. O que é que nos fala o Salmo 19? A criação fala sem palavras, mas fala. E a Igreja do Senhor precisa ouvir o convite dele para amar o que ele ama, para amar o que ele amou, conforme João 3,16. Meu convite nessa noite, nesse dia, não sei que hora você vai estar ouvindo isso, para além do culto da IBC, é que façamos silêncio nas nossas urgências, nas nossas individualidades, e esqueçamos os e as egoístas que somos e passamos a ser um só organismo com a Terra. Talvez assim nós possamos entender o que quer dizer em Cristo seremos nova criação. Amanhã a gente tem o nosso último encontro falando desse amor cósmico, onde nós iremos refletir sobre Jesus, o primeiro da nova criação. Que essa palavra encontre acolhimento nos nossos corações. Que Deus chegue até você com a brisa de Ruá, que faz os passarinhos voarem e as flores perfumarem. Que Deus te bendiga.